Oi, pessoal. Venezuela. A Venezuela é hoje a frente de batalha pelo futuro do mundo. De um lado estão os totalitários, está a Rússia, a China, o Irã, estão terroristas, está o crime organizado, está o narcossocialismo, está o Foro de São Paulo, está a mentira, está a manipulação, está toda essa programação totalitária do mundo. Do outro lado está a decência, a verdade, a liberdade, o povo, as pessoas tentando preservar a sua vida com as próprias mãos. Isso é o que está em jogo na Venezuela. Para entender isso, a gente precisa entender toda a estrutura de poder do mundo hoje, realmente como é jogado esse jogo. Não é o jogo clássico apenas da geopolítica, é um jogo que está na estrutura de pensamento, está na propaganda constante a qual a gente é submetido, está uma grande guerra híbrida que é disputada hoje, e onde o totalitarismo ataca sem cessar a liberdade e a democracia. O que eu proponho é estudar, entender, para poder agir diante dessa estrutura de poder na Academia Folha Política. Na Academia Folha Política eu tenho um programa sobre geopolítica, que é a Agenda 2030, e tenho um curso de logopolítica, que é o estudo através da filosofia, da história, para a gente entender os fundamentos daquilo que está em disputa hoje. Então, Agenda 2030, curso de logopolítica, existem outros cursos lá, existe um curso sobre juristocracia e várias outras iniciativas. E hoje, especialmente, eu quero oferecer para você uma promoção para a gente poder estar junto na Academia Folha Política com mais facilidade. Você, então, tem a possibilidade de adquirir uma anuidade inteira da Academia Folha Política, pagando apenas R$ 35,00 por mês. Você parcela em 12 vezes, R$ 35,00. Né? Se você quiser adquirir a anuidade à vista, você paga apenas R$ 349,00, ou seja, você ganha 2 meses de graça na Academia Folha Política. Lá dentro a gente não tem simplesmente um esforço teórico, a gente tem um esforço de entender dentro de cada um de nós, do nosso próprio pensamento, né, da nossa própria vida, o que a gente pode fazer para enfrentar isso que está não apenas na Venezuela, está em volta de todos nós, no mundo inteiro, que é um grande projeto totalitário. Precisamos resistir a isso e eu quero oferecer esse instrumento de compreensão e de ação que é a Academia Folha Política, com essa promoção especial, promoção Liberdade para a Venezuela, vamos chamá-la assim, em homenagem a esse povo venezuelano que está lutando, no fundo, por todos nós que queremos a liberdade no mundo. Obrigado. Clique aqui para ver o link e chegar na promoção. Um abraço. Sim, tem aqui um trecho desse livro que eu também queria trazer. Então, eu, por coincidência, estava relendo esse livro aqui, que faz parte dos discursos edificantes do Kierkegaard, né, o grande filósofo do século XIX, um filósofo cristão. Ele é um teólogo mais do que filósofo, talvez, embora, né, depois tenha caído aí nas graças do existencialismo ateu, não sei muito bem por quê, porque ele é um filósofo e um pensador totalmente cristão. Então, esse é um dos discursos edificantes, chamados assim, do Kierkegaard, que se chama pureza de coração é querer apenas uma coisa. Pureza de coração é querer apenas uma coisa. E ele passa, enfim, é um discurso, uma extensão de um livro aqui, mais de 200 páginas, que trabalha esse conceito de que cada um de nós deve querer apenas uma coisa, que é o bem. Né? E sem desculpas, sem adiamentos, sem tergiversações, sem pretextos para adiar o bem, etc. Né? E a gente não deve confundir, ele coloca muito isso, o bem verdadeiro com outras coisas que são, às vezes, apresentadas como bem, mas que acabam ser desculpas para a gente se desviar do bem e querer outras coisas que são secundárias e que acabam não nos levando para o bem, até mesmo levando para o mal. E nesse momento de Venezuela, eu acho que uma dessas falsas virtudes, digamos, um desses falsos bens que, no fundo, nos desviam do bem,
é essa ideia de paz, né? Queremos a paz, queremos, então, diplomacia para trabalhar pela paz na Venezuela, né? Depende, né? Depende. A paz pode ser um bem? Pode ser. A paz pode ser um bem quando ela é conquistada através da repressão, quando ela é a paz porque você matou um dos lados que estavam numa luta, aí não é paz, né? Pode chamar de paz, mas aí não é o bem, né? O bem, justamente, ele está além das palavras que você usa para designar o bem. O bem, ele tem que ser sentido em si mesmo, né? E a gente tem essa capacidade de sentimento e de identificação imediata do bem dentro de nós. Ele pode negar, mas a gente tem. Então, quando a gente vê o mal, o caminho do mal sendo chamado de paz, né, sendo chamado de democracia, sendo chamado de Estado democrático de direito, né, a gente sabe se aquilo realmente é caminho para o bem, e quando ele é caminho para o mal, a gente vê. Então, paz, como? Mantendo Maduro no poder, né, permitindo que Maduro continue reprimindo, continue roubando, né? Isso é paz? Pode chamar de paz, mas isso é o bem? Não, né? O nosso sentimento não permite que isso seja o bem. Outra palavra parece apontar para o bem, mas que, na verdade, faz o serviço do mal, que é estabilidade. O diplomata adora falar, não, precisamos construir estabilidade, estabilização regional, isso aí é muito ruim para a estabilidade, né? Tal medida vai criar instabilidade, né? Paz, estabilidade, sim e não, né? Essa estabilidade conquistada a partir de todo mundo preso dentro de casa, com medo de sair, com medo de tuitar a palavra liberdade para não ser preso, para não ser torturado, né? Isso é estabilidade? Pode chamar de estabilidade. Isso é o bem? Não, isso não é o bem, né? Então, eu acho que essa reflexão aqui do Kierkegaard, que é feita para o indivíduo, né? Aliás, toda a reflexão dele fala, isso aqui é para o indivíduo, não existe salvação coletiva, não existe como coletivamente procurar o bem. Não adianta você estar numa multidão achando que essa multidão está fazendo bem se você não está com essa noção de querer apenas uma coisa que é o bem. Salvação é individual, a perdição é individual. Mas eu acho que a gente pode aplicar isso um pouco coletivamente, fazendo algumas analogias aqui com essa nossa situação, né? Querer uma coisa, querer o bem, né? Hoje, o Oriente totalitário, China, Rússia, Irã, outros, seus aliados, Maduro, Lula, eles sabem muito bem o que eles querem, né? Eles querem construir um mundo totalitário, né? Que um chama de mundo multipolar, outro chama de destino comum da humanidade, né? O pessoal do Great Reset chama de Great Reset, o pessoal do Fórum Econômico Mundial, né? O Irã talvez chame de, né, califado, ou algum outro grupo muçulmano vai chamar de califado. Tudo isso é a mesma coisa, tudo isso é uma comunidade de uma humanidade perdida, uma humanidade perdida no totalitarismo, né? Mas eles sabem o que eles querem. Eles têm uma meta, que é o poder total, o poder totalitário no mundo todo, e sabem trabalhar palavras que parecem conduzir ao bem para chegar, como desvios, a esse mundo totalitário. Então, paz, você acha que está indo para a paz, né, porque eles colocaram ali a placa paz, mas esse caminho conduz ao mundo totalitário, né? A placa saúde, por exemplo, né? Está aqui a saúde. A gente viu muito isso na pandemia, você vai seguindo essa placa saúde, você vai chegar no mundo totalitário. A placa planeta, salvação do planeta, você vai seguindo, vai chegar no mundo totalitário. A palavra estabilidade regional na Venezuela, ou no Oriente Médio, onde seja, vai seguindo a estabilidade, vai chegar no mundo totalitário. Eles sabem fazer isso. Eles sabem o que eles querem, poder totalitário. O Ocidente democrático não sabe o que ele quer. Ele não quer apenas uma coisa. Ele não tem essa pureza de coração que o Kierkegaard pede. Também uma coletividade nunca vai ter, no ponto de vista do Kierkegaard. Só o indivíduo pode ter essa pureza de coração. Mas
vamos fazer essa analogia, né? Será que o Ocidente poderia ter essa pureza? Poderia, né? Poderia sim, eu acho, né? Se ele pensasse, onde está o bem? Na liberdade, né? Na justiça, na verdade. Então vamos querer isso aí, né? E chegar até lá, não nos deixando perder por palavras que podem parecer conducentes ao bem, mas a gente está na cara que elas não conduzem ao bem. É isso que está nos perdendo, eu acho, no Ocidente, é isso, não saber o que a gente quer. Sim, e a última dimensão que eu queria falar com vocês é o Brasil. É o Brasil. Ontem, claro, houve uma imensa manifestação na Venezuela, em todas as grandes cidades da Venezuela, Caracas e em todas as outras, contra o Maduro, contra a ditadura, liderada lá em Caracas pela Maria Corina Machado, centenas de milhares de pessoas. E em outros lugares do mundo houve manifestações a favor dos venezuelanos, contra o Maduro, contra a ditadura. Normalmente em lugares onde há muitos venezuelanos, por exemplo, na Colômbia, por exemplo, em Buenos Aires, onde há muitos venezuelanos, em Miami, em Madrid. Então, em Buenos Aires, uma manifestação, né, pró-Maria Corina, pró-venezuelanos, anti-Maduro, claro, muito inspirada pelo papel extraordinário que o Javier Milei está tendo nessa situação. Em Miami, inspirada, né, pelos valores americanos, né, que a gente está discutindo aqui, né, pelo comprometimento americano, independentemente de governos centrais nos Estados Unidos, mas comprometimento do espírito americano com a liberdade. Miami, Colômbia, porque tem milhões de venezuelanos que estão morando ali, exilados pelo Maduro. Madrid também, muitos venezuelanos, e lá uma manifestação ajudada pelo Vox, pelo Partido Conservador da Espanha, né, com que eu colaboro bastante, através da Fundação de Censo, que é extraordinária, que tem o Foro Madrid, né, até tuitei o Foro Madrid, que é uma coligação aí de pessoas conservadoras da América Latina e da Espanha, principalmente. A gente soltou uma nota reconhecendo a vitória do Edmundo Gonçalves, e algumas horas antes da nota do Departamento de Estado, que reconheceu o Edmundo Gonçalves também como vencedor. Enfim, então são polos de ajuda ao povo venezuelano a partir de, enfim, projetos políticos ali de direita, conservadores, né, que aglutinam esse sentimento pró-venezuelanos e anti-Maduro em lugares importantes. No Brasil, que eu saiba, não houve nada. Um país imenso, onde há centenas de milhares de venezuelanos exilados, um país onde há uma direita que se considera, a gente pode considerar muito numerosa, muitas pessoas, sentimento conservador, né, milhões de pessoas certamente que se preocupam com a Venezuela, que sabem que a Venezuela pode ser realmente um futuro para o Brasil, se a gente não se cuidar, as pessoas sabem disso, né? Mas não houve nenhuma mobilização que eu saiba em favor dos venezuelanos. O globalismo existe, é uma coisa concreta. Ele é composto pelo Great Reset, do Fórum Econômico Mundial, pelo projeto hegemônico da China, pelo programa de manipulação e conquista da América do Sul pelo Foro de São Paulo e outros elementos. E esses elementos, eles atuam uns em benefício dos outros, sempre, principalmente através do controle da linguagem, porque o controle da linguagem é o controle do nosso pensamento. Então nós estamos tendo o nosso pensamento reprogramado, e essa reprogramação vai contra a nossa liberdade, vai contra a essência do ser humano. Isso é o globalismo. Com base nesse estudo, nessa experiência, é que eu criei o curso de Logopolítica. Toda semana eu dou aulas sobre geopolítica, literatura, filosofia, cultura de um modo geral, tudo isso em conjunto formando um espaço de conhecimento que eu denomino a logopolítica, para nós não apenas entendermos a ameaça do globalismo, mas podermos nos contrapor a ela. Se você quiser entrar nesse projeto de conhecer o globalismo e enfrentar o globalismo, clique aqui.
pessoal, hoje eu queria convidar você, cada um de vocês, para fazer parte de um projeto, que é a Academia Folha Política. A Academia Folha Política é mais do que um curso, simplesmente. Ali dentro tem o meu curso de Logopolítica, agora também o curso sobre juristocracia, totalitarismo e resistência política. Tem outras iniciativas, como a Agenda 2030, de comentário de atualidades, tem vários vídeos, mas isso tudo cria um espaço. Não é apenas uma coleção de produtos individuais. Isso é um espaço de reflexão, um espaço de conexão entre as pessoas e, sobretudo, um espaço de autoconhecimento. Ali a gente está construindo um caminho, uma viagem para que cada um se conheça melhor a si mesmo, isso é a base de tudo, também para que nós, como brasileiros, conheçamos melhor o nosso país, que nós conheçamos melhor o tempo que nós vivemos no nosso mundo, que nós conheçamos melhor também a nossa civilização, a civilização ocidental. Isso tudo cria uma atmosfera de conhecimento. E o conhecimento é que conduz à liberdade, que conduz à libertação. Então, esse é o convite que eu queria fazer. Conhecer todo esse ambiente de uma construção conjunta. Passando a ser membro da Academia Folha Política, você não está adquirindo, portanto, um produto pronto, definido e acabado, como um curso definitivo. Não. É um processo do qual você vai participar, um processo no qual você vai criar o seu próprio conhecimento. Tá bom? Então aqui tem a descrição, tem o link para ingressar na academia, tem a opção anual, a opção mensal, e eu tenho certeza que quem entrar vai se entusiasmar com esse projeto, vai se entusiasmar com essa construção. Tá bom? Abraço!